Eu acho interessante a questão da tua comunicação com os possíveis, não só os acusados ou possíveis criminosos, como familiares e tudo mais. Tem um trabalho psicológico ali, né, de comunicação com essas pessoas. E não necessariamente eu percebo, vê se faz sentido o que eu estou falando, que essa comunicação mais agressiva faz os caras confessarem. Às vezes é essa fala mais fina, que faz a pessoa sentir, que lacrimeja e tal. Como é que você faz para encontrar o tom certo para determinada pessoa? Eu, particularmente, fui aprendendo com meus anos de carreira, com os policiais mais antigões, né? Que você falava assim... Nossa, esse tiozinho ainda tem de local, tadinho. Aí você vira entrevistando o mala, você falava, caraca, eu quero ser ele quando crescer. Então, você vai ali armazenando no seu HD as várias gírias, as várias leituras de comportamento, os vários tipos de linguajar diferente, a leitura corporal. Então, é tudo isso que você vai armazenando no seu HDzinho e você bate o olho na pessoa e você fala, ela está mentindo. Como que eu vou trazer ela para perto de mim? Como que eu falo com uma mãe que chora do lado do filho? Falou assim, ele tem passagem? Essa mãe vai virar para mim e vai falar assim, você vai à merda, né? Acabei de ver meu filho morto, você está querendo saber se ele já foi preso ou não? Sim. Então ele não é vítima para você? Já não vou falar mais nada com você, ela já se fecha. Tá. Então você tem que saber abordar, você tem que chegar e falar, olha, né, tem uma placa que durante muito tempo, uma frase, o Estado colocou em várias delegacias. Depois ela acabou se perdendo, mas é uma frase maravilhosa. A cortesia não compromete a valentia. Então, você ser valente e cortês são coisas diferentes. E aí você chegar nessa mãe e falar assim, olha, meus sentimentos. Poxa, quem poderia ter feito isso com o seu filho? E não sei o quê. Ele já teve algum problema com alguém, né? Ele já precisou da polícia? É diferente de eu falar assim, a polícia já foi atrás dele? Perfeito. E aí ela vai saber como falar, né? Quando você tem uma criança que é testemunha. Difícil isso. Você não pode responder por ela. Oi, fizeram isso para você e pediram para você ficar quieta, né? Você entendeu? Então você tem Pode atrapalhar toda a investigação. Toda a né? investigação. Daqui a pouco você toma um outro caminho, porque a menina disse sim em vez de não. Isso a mesmo. pergunta foi torta e aí daqui a pouco você está indo para outro Tem um lugar. filme, Os Suspeitos, é antigo. Se passa o depoimento dele, o filme dele é o depoimento dele, né? Então ele está quase para ser preso e ele faz o depoimento dele tal todo e ele convence o policial e o final do filme, vou dar spoiler, o final do filme é ele saindo, ele já sai, ele saiu, ele não era mais suspeito e o policial para e começa a olhar para o escritório dele. E aí ele começa a ver palavras do escritório que ele foi usando, lendo as coisas do escritório e compondo uma história. E aí ele tenta ir atrás do cara, mas não dá mais tempo. É mais ou menos isso. Quando você vai conversar com alguém, você tem que entender como falar com essa pessoa para ver se você se coloca na mesma altura que ela. Nunca superior. Nunca superior, porque senão você não vai obter. Você tem que deixar ela responder. Nunca dá você usa vermelho ou azul? Não, você usa vermelho? Né? Nunca dá a resposta na pergunta. Que também é um momento estressante para essa pessoa e às vezes as coisas ficam confusas na cabeça dela mesma. Né? E principalmente tentar trazê-lo para perto. Por mais que hoje não tenha mais a legítima defesa da honra no Código Penal, muitas vezes você consegue, através desse argumento, trazer a confissão de um autor de feminicídio. Olha, às vezes a gente vai para discutir e nervoso, acaba tendo um ato sem pensar. Afinal de contas, você tem a sua... Você é casado, né? Ela estava te traindo. E aí o cara vai se sentindo confortável.
do tipo, você me entende? E você tá ali com o estômago torto, retorcido, você fala, mas eu te entendo. E aí ele confessa, entendeu? É um exercício constante de linguajar de periferia, linguajar de adolescente, linguajar de ex-detento, linguajar de uma pessoa mais idosa que não vai entender quando você fala mala. Ela vai falar, não, mas eu não tinha nenhuma mala, né? Então, você sempre tem que estar se adaptando. Na altura da pessoa com quem você está conversando. Eu vi... Tem uma série inteira que eu não assisti, mas eu achei interessante o conceito, que fala sobre pessoas que assumiram crimes que nunca cometeram. Você tem isso. Eu vi a história, inclusive, uma história de um menino que me marcou bastante. Era um menino que ele teve uma relação homossexual com um senhor... E o senhor foi assassinado. E ele tinha tanta vergonha daquilo tudo que ele sentia como se ele tivesse realmente sido a pessoa que cometeu o crime. Ele confessou um crime, passou 20 anos na cadeia. Com alguns anos ele chegou à conclusão que falou, eu não matei ninguém. E aí, assim, a psique nesse momento é muito complicada. Eu não tenho casos dessa empatia toda, mas assim, eu tenho casos onde... O crime faz com que um menor confesse. Porque sabe que o menor não vai ficar preso. Sim. Entendeu? Então, ele vai lá, ele confessa, ele fala, fui eu. E você tem todos os elementos da dinâmica do crime. E você fica conversando com o moleque. Ah, foi você? E você atirou como? Ah, atirei. Ah, mas quando ele estava de costas, né? Quando ele estava de costas, você sabe que foi de frente, entendeu? Então, assim, às vezes você tem essas pessoas que confessam para proteger outras. Eu já peguei local que a mãe falava que ela que tinha esfaqueado o marido que veio para cima dela, mas não era o filho, entendeu? E aí, novamente, você fala assim, meu Deus, se foi ela... é legítima defesa. Se foi ele, pode ser legítima defesa de terceiros. Mas será que o tribunal do júri vai acatar? Sabe, você fica pensando ali, você fala, o quanto que é interessante você se fingir de idiota, né? Porque ela vai sair absolvida e ele não. Você entende? Mas ela tá ali protegendo o filho. Entendeu? E ela, de alguma forma, é punida também por obstrução da justiça? Ele também não seria. Né? Mas o fato dela estar mentindo e trazendo para si algo que ela não fez, aí ela só piora a situação. Ela só piora, entendeu? É bem mais fácil ele realmente confessar, porque é legítima defesa da mãe, o pai indo para cima da mãe, é legítima defesa, só que naquele momento... é legítima defesa de terceiros. De terceiros, Então, é efetivo isso, é muito plausível. Você vai sair absolvido mediante a legítima defesa. Então, e com histórico provado de violência. Isso. Mas naquele momento, no começo, né? E o crime quando coloca menores para confessar. Isso pega bastante. É comum? Muito comum. Muito. Aparece ali o menor se apresentando no distrito, falando, fui eu. E ele não sabe nem quem é ele na fila do pão. Não sabe.